Depois que nós estudamos as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, começaríamos, como hoje nós fazemos, o estudo do livro Nascidamente. Esse é um livro, ao meu ver, um livro que não somente merece ser estudado, mas ele precisa de ser estudado. Não somente um livro que precisa ser lido, mas, sobretudo, um livro que precisa ser estudado, uma vez que, embora seja um livro pequeno, curto, singelo, de apenas quase 200 páginas, mas ele trata aqui de pelo menos 8 temas centrais das Escrituras. 8 temas mais importantes da Bíblia Sagrada. Ou seja, de toda a revelação de Deus, por meio da Escritura, nós separamos 8 que diz respeito diretamente a nós. Diz respeito à nossa vida espiritual, e nós trazemos esses temas sob uma ótica que não é abordada nestes dias em que nós vivemos. É importante deixar claro para vocês que no estudo da Bíblia existem várias maneiras, vários métodos, várias metodologias de interpretação da Escritura. Quando eu afirmo que existem vários métodos, eu não quero com isso dizer que todos esses métodos são corretos e nem que são incorretos. Eu quero apenas dizer que ao longo da história, os críticos da Bíblia, os exegetas da Escritura, assumiram diferentes pontos de vista e aí legaram para a Igreja de Jesus Cristo aí uma vastidão de teorias, de interpretações, e o resultado está aí diante de todos, um cristianismo multifacetado, um cristianismo que não encontra a unidade nem mesmo nos principais temas da Escritura. É um cristianismo em que alguém de fora olhando não consegue identificar onde está ali de fato a verdade. Por quê? Porque há muitos métodos de interpretação, consequentemente chegam a lugares diferentes, a conclusões diferentes. É lógico que ao dizer isso, logo alguém vai dizer que a nossa maneira de ler a Bíblia também é só mais uma. Vamos dizer, obviamente, que a nossa visão, a nossa interpretação não deixa de ser mais uma entre tantas. E de fato, é uma maneira de ler, o modo como nós lemos, a perspectiva que nós abordamos a Escritura, ela de fato não deixa de ser uma perspectiva. Ocorre que esse livro, pelo próprio nome, Nascidamente, e aqui o subtítulo, a organicidade da Escritura, logo já define que nós, quando lemos a Escritura, procuramos olhá-la do ponto de vista orgânico. Isso vai ficar claro para nós logo no início desse livro. Nós explicamos aqui o significado da palavra orgânico, o que significa ler a Bíblia organicamente, o que significa dizer que a palavra de Deus para nós ela é orgânica. Mas o fato é que nós decidimos, de uma vez por todas, tomar o próprio Cristo como a nossa medida de interpretação. Tomamos o próprio Cristo e os ensinamentos de Jesus, que mostra claramente que tudo o que vale e tudo o que importa de fato para toda a humanidade, indistintamente do tempo e do espaço, são os acontecimentos que têm lugar dentro do homem, no coração do homem. Quando nós olhamos para a igreja de um modo geral, falando ainda do modo de interpretação, nós vemos um cristianismo preocupado com um tanto de coisas. É um cristianismo que se preocupa com usos e costumes,
se preocupa com aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que você veste, se você desenha ou escreve no seu corpo, né? Se você tem esse tamanho de cabelo ou tem um outro tamanho, se você usa maquiagem ou se você não usa, se você ouve um tipo de música ou não ouve. Ou seja, quando se olha de um modo geral, vê-se aí um cristianismo tão somente preocupado com coisas externas ao homem. Mas o que Cristo de fato nos ensinou? Ele disse, eu poderia trazer pelo menos 2 ensinamentos de Jesus, a priori, que nos servirão de apoio, de base, para fazer a afirmação de que toda a Escritura só pode ser compreendida organicamente. A primeira vez ele fala que o reino de Deus não é algo externo ao homem. Vocês lembram quando ele é questionado, quando virá o reino de Deus? E ele então responde que o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não é uma questão geográfica, não é uma questão espacial, não é uma questão temporal. Ele diz, porque o reino de Deus está dentro do homem. Então, o próprio Cristo situa dentro do coração do homem toda a solução de que ele precisa. Ou seja, Deus habita o próprio homem. Deus habita o espírito do homem, de modo então que, tratando-se do aspecto positivo, o reino de Deus não é algo externo. Isso está em pleno acordo com o que Paulo ensina em Romanos 14, quando ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é algo interior. Em outra ocasião, Jesus, ensinando também sobre essa questão orgânica, ele vai dizer que todo o problema do homem, agora num sentido negativo, encontra-se também dentro dele. Jesus disse que o que está fora do homem não o pode contaminar. O que está fora do homem não o pode corromper. Porque tudo aquilo que está fora, o máximo que pode acontecer é o homem ingeri-lo. E ao ingerir, Jesus fala que passa por todo o processo, e por final, aquilo que ele ingere se torna só cocô, que vai para lugares escuros. Jesus não diz que é do coração do homem que procedem os maus desígnios. É do coração do homem que procede o pecado. Então, se você olhar positivamente a Escritura, o reino de Deus está dentro. Se você olhar negativamente, o pecado também está dentro. Ou seja, onde está o problema do homem e onde está a solução para o homem? Dentro do próprio homem. Então, o Devap tem esse olhar para dentro do homem. E quando nós lemos, portanto, a Escritura, procuramos compreendê-la situando os eventos para dentro do homem, buscando compreender a revelação de Deus a partir de Jesus, que vê o problema do homem e vê a solução para o problema do homem dentro do próprio homem. Ok? Bem, mas vamos ler então, e lendo nós vamos discernindo todas essas questões, e com certeza nós vamos ter um grande aprendizado, Quero convidar vocês a abrirem, na página, logo no início, palavra do autor. Vamos começar, de fato, do início do livro. Eu vou lendo, tá bom? E na medida que eu leio, eu vou trazendo algum esclarecimento na medida que for necessário. Palavra do autor. Os irmãos de casa também podem pegar o livro e podem acompanhar. Se alguém estiver sem livro, mantenha-se atento. Eu vou ler devagar. E o texto, para mim, ele é autoexplicativo, mas nós vamos tecer todos os comentários e explicações necessárias, tá bom? Palavra do autor. O ano de 2016 foi o marco declarado de uma virada radical ocorrida no âmbito do horizonte perceptivo de nossa leitura e interpretação das Escrituras.
Ou seja, foi em 2016 que o DEVAP, ele sofreu uma mudança radical, né? Virou o olhar radicalmente para o modo como até então nós líamos a Escritura, para o modo como até então nós interpretávamos a Escritura. Ou seja, houve uma mudança, né, no modo de interpretação da Escritura. Até então, até 2016, seguíamos o caminho tradicional da busca pela compreensão da verdade, como quem pergunta: o que é isso? Ou o que é aquilo? Então, até então, nós estávamos sempre perguntando o que era, queríamos saber o sentido das coisas conforme se encontrava na letra da Escritura, a fim de estabelecer dogmaticamente doutrinas minimamente ortodoxas. 2 pontos. Por exemplo, nós perguntávamos o que é o pecado, perguntávamos o que é a redenção, o que é a regeneração, o que é a segunda vinda de Cristo. Porém, como é comum a todos os que estão em pleno desenvolvimento, fomos levados a ascender a mais um degrau em direção ao que é perfeito, agora perguntando não mais o que é isso ou aquilo, mas como isso ou aquilo acontece na experiência humana. Então, o que nós vemos nesse primeiro parágrafo? Nós vemos 2 níveis de compreensão das verdades bíblicas. O primeiro nível, a pessoa está preocupada em saber o conceito, não é? O que é pecado? Pecado é errar martia, errar o alvo, ok. O que é redenção? Redenção é a obra que Cristo realiza quando ele se encarnou, quando veio ao mundo. Então, na cruz, ele realizou a obra de morte para redimir o homem do seu pecado. Então, nós tínhamos o conceito muito claro, muito definido. Então, o DEVAP sempre primou pelas doutrinas ortodoxas. Toda a vida nós estávamos ali no pé da doutrina, querendo compreender o conceito cabalmente. E eu quero dizer que foi muito bom, foi muito maravilhoso. Nós pudemos compreender amplamente a Escritura. Entretanto, como diz aqui nesse primeiro parágrafo, como aqueles que estão caminhando, então o Senhor, num dado momento, nos levou a avançar, agora não no sentido de compreender o conceito bíblico, mas agora no sentido de entender como que essas doutrinas acontecem efetivamente dentro do homem. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o problema que se instaura aqui. Se você perguntar para qualquer cristão, não importa qual seja ele, acredito que até os mais novos convertidos saberão responder. Se você perguntar o que é o novo nascimento, o que eles irão responder? Ora, eles vão dizer que todo ser humano, sendo este uma criatura de Deus, porque nasceu no pecado, em algum momento da sua experiência, ele precisa ouvir o Evangelho e crer no Evangelho, para que somente assim, crendo, ele possa nascer de novo. De sorte que, segundo esse entendimento, aquela pessoa que ouve o Evangelho e crê no Evangelho com seu coração e diz: eu creio no Evangelho, eu recebo a Cristo como meu Salvador, logo eles entendem, essa pessoa nasceu de novo. Daí, a partir desse conceito, estabelece o grupo dos que nunca nasceram de novo, ou que não nasceram de novo, e o grupo dos que nasceram de novo. Daí você pergunta: quem faz parte do grupo dos que nasceram de novo? Eles vão dizer: ora, os crentes, os evangélicos, aqueles que na fase adulta tomaram uma decisão por Jesus. Você pergunta: e quem são aqueles que não nasceram de novo? Eles dirão: ora, são aqueles que não tomaram tal decisão. De modo que se entende, grosso modo, que todos os crentes nasceram de novo, e que os não crentes, segundo o conceito dogmático, religioso, da religião chamada cristianismo, aqueles que não tomaram tal decisão, não nasceram de novo. Mas daí, alguém que está acordado, desperto,
alguém que estar atento, fica observando os nascidos de novo. Fica olhando para todos aqueles que dizem que nasceram de novo. Porque, pensem comigo por um momento. Quando alguém diz, olha, eu era uma criatura velha, uma criatura como um Adão caído, e agora eu morri para aquele velho homem, e eu nasci de novo, eu sou nova criatura. E olha que tem textos bíblicos que fundamentam esse conceito, tá? Nós não estamos indo de encontro ao conceito, estamos procurando compreender o conceito, perfeito? Daí você observando os que nasceram de novo e olhando para os que não nasceram, você vai observar que no mínimo a diferença é quase nenhuma. A diferença se dá nos trajes, porque o crente usa roupa social em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer ocasião. Os crentes levam a Bíblia debaixo do braço, frequentam cultos, né? Os crentes oram alto, os crentes não rezam, teoricamente falando, os crentes não bebem bebida alcoólica, não fumam, mas no geral, quando você olha para o caráter, para o coração, você percebe que os que dizem que nasceram de novo são e continuam tão egoístas quanto os que não nasceram de novo. Porque se alguém nasceu de novo, o egoísmo não pode fazer parte do coração dele. Obviamente, nasceu de novo. É uma nova criatura. E essa nova criatura não é segundo Adão que caiu, mas é segundo Cristo. Aí você observando, você verifica que os que dizem ter nascido de novo, eles continuam amargurados, continuam ciumentos, continuam com divisão, com lascívia, com impureza, com adultério, continuam mentirosos, comprando e não pagando, continuam avaros. Isso não é aqui nenhuma acusação, longe de mim acusar alguém. Eu estou dizendo que quando nós olhamos aqueles que dizem ter nascido de novo, nós não vemos uma mudança interior em relação aos que não nasceram de novo. O que nós vemos são mudanças estéticas, são mudanças externas. Por isso que quem conhece igreja, quem vive em igreja e sabe o que é igreja, pode dar o seu testemunho de que na igreja existem os grandes problemas de toda a humanidade, em todos os tempos, em todos os lugares. Não há diferença. Porque se a igreja fosse composta de pessoas que nasceram de novo, do modo como o cristianismo, sobretudo os evangélicos, ensinam, ora, deveria ser um pedaço do céu na terra e não um pedaço do inferno na terra. Alguém, exceto um cristão ouvindo isso, até pode se ofender, mas não se ofenda, apenas olhe. Apenas seja sincero, apenas seja livre de qualquer acusação ou de qualquer acobertamento e apenas diga, de fato, nós chamados, os nascidos de novo, temos todos os problemas que os incrédulos têm. Acontece que o não nascido de novo bebe, o que nasceu de novo, supostamente, não bebe. Só que existe no cristianismo também a ideia do crente desviado, não tem? Quando o crente que nasceu de novo desvia, ele volta a tudo aquilo que então ele fazia. Ele volta às práticas exteriores. E quando ele então retorna, ele deixa de volta as práticas exteriores, mas o coração ainda não é mudado. Eu reconheço, e não posso deixar de declarar, que os doutores da Bíblia que defendem esses conceitos deste modo, eles reconhecem que nós ainda precisamos de mudança. Mas daí é onde nós, parando aqui nessa questão do novo nascimento, falamos, bem, se o novo nascimento é uma doutrina bíblica ensinada inclusive por Jesus, nós queremos saber como isso acontece. Porque o cristianismo ele apenas quis entender o que é o novo nascimento.
Nós queremos dizer, não, nós sabemos o que é. Agora nós queremos entender como esse novo nascimento acontece. Queremos saber do novo nascimento enquanto experiência humana, não enquanto um dogma escrito, muito bem escrito, dentro de um belo livro, numa estante. Então, esse primeiro parágrafo diz que nós estamos nos perguntando isso. Perfeito? Um outro exemplo seria a redenção de Cristo. Se você perguntar para qualquer cristão o que é a redenção, eles dirão: ora, todo homem nasce pecador, todo homem nasce condenado, consequentemente, todo homem nasce com uma dívida. Perfeito? Tendo o homem uma dívida para com Deus, é assim que o cristianismo explica, então, não tendo o homem com que pagar, o homem está ou estaria fadado à morte eterna, sem nenhum recurso para ele. Daí entra a redenção. Então, Deus, por amar a humanidade, envia o seu filho para quê? Para pagar a dívida no lugar do homem. E, portanto, todo aquele que crer em Cristo tem a sua dívida paga. Ok? Não é isso que é o conceito de redenção? Mas aí daí o Senhor nos leva a perguntar. Entenda todos vocês que essas nossas perguntas não é como quem duvida. Pelo contrário, é como alguém que acredita, e acredita tanto que quer entender como eu posso experimentar essa verdade. Daí a pergunta é: ora, se a dívida do homem está paga, logo nós não devemos nada. Ora, e se nós não devemos nada, por que as igrejas, os pastores nos cobram tudo? Por que se você fizer isso, você vai para o inferno? Afinal, a dívida está paga ou a dívida não está paga? Vocês estão entendendo a pergunta? Diante de um problema como este, nós do DEVAP estamos então na busca, esse livro propõe isso, de compreender como a redenção é um acontecimento dentro do homem. Que Cristo morreu na cruz há 2000 anos, todos nós sabemos. Que a obra de Cristo é uma obra de redenção, todos nós sabemos. E isso não está sendo movido no lugar. Agora a nossa pergunta é: como eu posso experimentar esta redenção? E quando eu experimentar, o que acontece dentro de mim? Perfeito? Então é basicamente essa mudança de paradigma de interpretação que nós estamos buscando. Nós estamos dizendo: queremos entender todas as doutrinas bíblicas, não enquanto mero conceito, mas enquanto acontecimento dentro do homem. Seguindo na leitura, tal mudança necessária ganhou corpo no livro A Dracma Perdida, quando adotamos o romance como gênero literário em lugar do texto dissertativo argumentativo utilizado em obras anteriores, com vistas a demonstrar as verdades bíblicas como acontecimentos que ocorrem dentro do coração do homem. Vocês lembram da Dracma Perdida? O livro A Dracma Perdida é um livro muito forte, é um livro muito profundo, é um livro que trata do tema da redenção, trata do tema da queda, trata do tema do pecado. Só que neste livro, que foi inclusive em 2016, que nós lançamos a Dracma Perdida, esse livro ele foi escrito na forma de um drama. Ou seja, nós tomamos as verdades bíblicas e nós não as conceituamos na dracma. Nós colocamos essas verdades enquanto acontecimento dentro do coração daquelas personagens do livro A Dracma Perdida. Ou seja, a dracma é o marco dessa mudança de horizonte, porque nela, ou melhor, no livro A Dracma Perdida, nós vamos encontrar, por exemplo, a descrição vivida e experimentada por Lúcifer na sua queda. Depois leiam o capítulo lá de A Dracma Perdida, que trata sobre a queda de Lúcifer. Em nenhum momento você vai encontrar o autor dizendo a queda de Lúcifer é isso, mas você vai encontrá-lo
ele na sua angústia e como que no seu coração foi sendo gerado ou gerada toda a rebelião, como que ele vai mudando, o seu coração vai mudando e se alterando, de maneira que de querubim da guarda perfeito, ele vem a ser Satanás, o diabo. Tá bom? Seguindo, nesse avançado estágio de percepção espiritual, acerca da essência da verdade, tudo o que outrora era vislumbrado apenas conceitualmente, apenas no conceito, numa perspectiva objetiva, superficial e limitada, passa a ser percebido ontologicamente. A palavra ontologicamente quer dizer na dimensão do ser, para ser percebido na dimensão existencial do ser, que é a verdade orgânica. Então, logo, fiquem vocês sabendo que todas as verdades bíblicas, todas, sem nenhuma exceção, serão explicadas como evento dentro do homem. Todas. A queda do homem, não como um mero acontecimento histórico do passado, mas o homem que nasce, o ser humano que nasce, todos os dias, ele experimentará a sua própria queda no tempo determinado. Vamos demonstrar como que todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, eles estão diante de duas árvores: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Estão diante de dois princípios. Vamos demonstrar como que todas as verdades bíblicas, elas podem ser percebidas dentro do homem, positiva ou negativamente. Seguindo, a grande diferença entre a perspectiva teológica e a visão orgânica da verdade é que a perspectiva teológica, a perspectiva dogmática, doutrinal, ela interpreta as verdades bíblicas no plano meramente espaço-temporal, como acontecimentos externos ao homem. Ou seja, tal perspectiva está sempre a fazer a relação do homem com alguma coisa fora dele, que de alguma maneira o afeta indiretamente. A visão orgânica, por sua vez, concebe as mesmas verdades no plano ontológico, no plano do ser. Verdades essas intrínsecas ao homem, no âmbito de seu coração e consciência. Isto é, o homem é percebido como o espaço vivo onde tudo acontece organicamente. Gente, a partir de então, dessa visão, tudo muda, porque agora você vai encontrar o Éden dentro de você. Você vai perceber como que é possível que você perceba que você diariamente está sendo tentado pela serpente, pela mesma serpente que tentou a Eva lá no jardim. Ou seja, a verdade do ponto de vista teológico, dogmático, doutrinal, fala assim: olha, há tantos anos atrás, há 6.000 anos, estava lá o primeiro homem, estava lá a primeira mulher naquele jardim, e logo a mente dos irmãos, né, é projetada para um passado distante, e você fica imaginando quando então a mulher andando pelo jardim, né, e o homem dormindo debaixo de uma árvore desapercebido, a mulher afastou-se do homem e então viu uma serpente enrolada na árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pensando, aí começa toda aquela narração, aquela descrição de como a mulher, sendo tentada, pegou o fruto, arrancou, comeu, deu ao marido, e depois dessa mordidinha na maçã, a desgraça entrou no mundo, e até hoje pode perceber os seus piores efeitos. Aí os irmãos ficam pensando: puxa, mas que sacanagem dessa Eva, né? Puxa, olha, eu já ouvi, lógico, por brincadeira, mas uma brincadeira que tem a sua raiz numa verdade. Quando alguém fala assim: olha, quando eu chegar lá na eternidade,
eu vou procurar Eva, eu vou falar umas verdades para Eva, porque ela é responsável por tudo o que aconteceu conosco. Veja que a teologia coloca o evento fora do homem, distante do homem, no tempo e no espaço, e nada diz respeito a você. Você é só uma vítima de um processo, e de repente se viu aí condenado, sem culpa nenhuma. A culpa é da mulher, a culpa é do diabo, a culpa é de qualquer um, menos sua. Aí nós falamos, não, não, não. A Escritura mostra que todos os homens, todos os dias, inclusive, não só uma vez na vida, mas todos os dias, você está diante de duas árvores e você terá de tomar a sua decisão a cada momento. Nós vamos entender isso neste livro, ok? Vamos seguindo então? Isto é, o homem é percebido como espaço vivo onde tudo acontece organicamente. Enquanto o homem de viés teológico encaderna suas súmulas de fé supostamente ortodoxas para exibi-las filosoficamente, o homem de visão orgânica vive a verdade de Deus encarnada em sua própria existência e sofre a dor da verdade que o transforma de dentro para fora. Gente, isso aqui vale a pena ser relido, né? Temos que comer essas palavras no sentido de assimilá-las plenamente, porque aqui nós estamos fazendo uma comparação entre a verdade enquanto doutrina e a verdade enquanto experiência. A verdade enquanto um mero acontecimento na história e a verdade enquanto um acontecimento dentro do homem. É o homem de viés teológico e o homem de viés de um olhar orgânico. Esta é a diferença. E olha aqui que maravilha. Vamos a partir do enquanto aí, ó. Enquanto o homem de viés teológico encaderna suas súmulas de fé, supostamente ortodoxas, para exibi-las filosoficamente, ou seja, o homem de viés teológico, ele escreve lá os seus textos, suas teologias sistemáticas, encaderna como este livro e coloca numa estante para que num dado momento ele possa então ler para alguém e filosofar aquelas supostas verdades. Ao passo que, se o homem de viés teológico encaderna suas súmulas de fé, o homem de visão orgânica vive a verdade de Deus, encarnada, a verdade encarnada na própria existência. Este homem, ele sofre a dor da verdade, que o transforma de dentro para fora. E aqui, queridos, eu preciso falar algo a vocês. Eu preciso falar enquanto obrigação. Obrigação. Seria mais ou menos assim, como um pai que, vendo o seu filho tomar um caminho errado, e sendo o pai mais maduro, tendo mais experiência, conhecendo já o caminho que agora o filho está tomando, o pai tem por obrigação advertir o filho, sim ou não? Ele tem por dever dizer: filho, olha, esse caminho, essa direção vai gerar morte para você. E o pai que se omite no dever de apontar o caminho errado que o filho está tomando, de alguma maneira o pai se torna cúmplice. O silêncio do pai, a omissão do pai o faz, em alguma medida, participante daquele caminho e torna o pai responsável por todas as consequências daquele caminho que poderá recair sobre o seu filho. O filho até poderá dizer: olha, mas o senhor, como pai, não avisou. Então o pai tem o dever de falar. E eu sei que nós vivemos num tempo em que nós não gostamos e não queremos ouvir verdades,
Porque a verdade, toda e qualquer verdade, ela é sempre dura, porque os nossos ouvidos e os nossos corações, eles estão inclinados ao engano, eles estão inclinados à ilusão. E a verdade, toda e qualquer verdade, ela visa destruir, dissipar a ilusão, trazer o camarada para a realidade. E nós então não queremos ouvir a verdade. Vivemos na era do coaching. Queremos palavras, que nos encorajam, que afirmam que nós seremos felizes se praticarmos 10 conceitos, vamos ficar ricos se procedermos dessa e daquela maneira. Queremos ouvir palavras de conforto, dizendo que tudo dará certo, quando nada está dando certo. Então, como por obrigação, eu tenho que dizer algo aos irmãos. O DEVAP, ele faz agora, em dezembro deste ano, salvo engano, 23 anos. De 99 para 2009, são 10, para 19, 20, aí 20, 21, 22, 23, 24 anos faz o DEVAP em dezembro deste ano. E, portanto, eu posso falar com bastante tranquilidade que eu conheço o ministério, conheço os membros, não falando de um membro em especial, mas a membresia, é muito clara, porque no início eu olhava e percebia pessoas muito frágeis na fé. Você sabia que aquela pessoa não dura muito tempo, ela não tem firmeza, ela não tem muito interesse, ela não busca muito, não se integra muito, mas com o tempo eu fui percebendo que, na verdade, todos nós, sem nenhuma exceção, nós estamos numa possibilidade iminente de abandono da prática da fé a qualquer momento. Ou seja, não sei se é por causa do tempo em que nós vivemos, ou se é do modelo de igreja que nós adotamos, mas eu percebo que o ministério, ele tem muito interesse na compreensão da verdade teológica, mas relativamente à experiência da palavra encarnada, o nosso interesse diminui exponencialmente. Exponencialmente. Eu ouço comentários, eu leio comentários, eu percebo a situação e eu vejo que nós até temos um certo orgulho de termos uma compreensão mais clara acerca de tanta coisa, só que a nossa experiência não está à altura da compreensão. Isso nos faz não melhores, nos faz piores do que qualquer outro com menos entendimento. Eu sei que o DEVAP hoje, ele não tem como você contar a membresia. Nós somos muitos e somos poucos ao mesmo tempo. E o DEVAP tem uma expressão local e também tem uma expressão virtual no Brasil todo e até fora do Brasil. Mas eu sinto que falta uma unidade de espírito em nós. Falta um vínculo de espírito com a verdade e, consequentemente, de uns para com os outros. E isso é um perigo muito grande, porque o DEVAP, eventualmente, ele pode se tornar uma grande mesa que se virará contra nós mesmos amanhã. Lembra o que Deus fala acerca do povo de Israel? Vamos entender isso. Há um texto de Romanos que Paulo, falando sobre a condição do povo de Israel, disse que a mesa de Israel se tornou em laço e armadilha para Israel. Eu acredito que pouquíssimas pessoas entendem o que Paulo quer dizer com essas palavras. Como assim? Que mesa é essa?
Porque a palavra mesa, a ideia de mesa, é uma ideia de quê? De alimento, é uma ideia de fartura, é uma ideia de comunhão. Mesa é lugar de comer, de nutrir-se, de se alegrar. Mesa é sinônimo de mantimento. Sim ou não? E como que essas coisas tão boas podem se tornar um laço e uma armadilha para nós? De que maneira? Para nós podermos entender isso, nós vamos precisar, para entender essa metáfora, né, que está lá no Antigo Testamento, mas que Paulo usa no capítulo, salvo engano, 11 de Romanos, essa mesa se torna em laço e armadilha para Israel. Vamos precisar do texto de Jesus em Lucas capítulo 15, onde Jesus conta 5 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido, a parábola do administrador infiel e a parábola do rico e Lázaro. Essas 5 parábolas que estão nos capítulos 15 e 16. É um bloco de parábolas que visa não somente esclarecer um assunto, mas também serve de profunda advertência aos judeus de então e para nós dos dias de hoje. Por que nos interessa esse conjunto de parábolas? Porque essas 5 parábolas se dividem em 2 grupos, um grupo de 3 e um grupo de 2. Quem está entendendo? O grupo de 3 parábolas é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. Essa é a ideia. E do outro lado, as 2 parábolas, no outro conjunto, é a parábola do administrador infiel, olha, e a parábola do rico avarento. Como é que nós entendemos esse contexto das parábolas? Tudo começa, presta atenção, quando é dito que os escribas, os fariseus, os líderes religiosos de Israel estavam questionando no coração, estavam murmurando acerca de Jesus, dizendo que Jesus comia com os pecadores, andava com os pecadores, se misturava aos pecadores. Daí Jesus, ouvindo e sabendo desse murmúrio, resolveu contar essas 5 parábolas para explicar essa questão. Nas 3 primeiras ele explica o seguinte: ora, onde vocês gostariam que eu estivesse? Se porventura eu sou o bom pastor e eu vim buscar a ovelha perdida, eu tenho que estar entre quem? Os perdidos. Se eu vim buscar e encontrar a dracma perdida, eu tenho que estar entre os perdidos. E se eu vim resgatar o filho perdido, eu tenho que estar entre os filhos perdidos, entre os perdidos. Logo, não há razão de vocês murmurarem, dizendo que eu ando e busco e me envolvo com os perdidos, porque esta é a minha missão. Num contexto maior, poderíamos trazer aquele texto, Jesus fala: se vocês não estão perdidos, vocês são sãos, são saudáveis, e portanto os sãos não precisam de médico, então não há motivo para eu estar entre vocês. Mas os doentes precisam de médico e, portanto, eu vou a eles. Não faz sentido vocês murmurarem uma coisa tão óbvia: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. São as 3 parábolas. Mas quando parece que tudo está explicado, Jesus fala: agora prestem atenção. E eu digo para o Devap: prestem atenção. Jesus fala: vocês, judeus, lembrem-se, vocês são um povo a quem Deus escolheu em Abraão, certo? E fez de vocês uma nação santa, separada, para vocês levarem a verdade de Deus a esses perdidos com quem vocês não querem se envolver. Vocês foram colocados em relação à riqueza espiritual de Deus como administradores dessas riquezas,
E como tais, vocês deveriam compartilhar essas riquezas com essas pessoas a quem vocês acusam de perdidos. E vocês, portanto, ao se negarem compartilhar e ainda me acusarem de compartilhar, vocês são encontrados administradores infiéis. Vocês são como, aí vem a quinta parábola, vocês são como um homem rico. Que riqueza é essa? É a riqueza da revelação que Deus concedeu a Israel no seu tempo. Era rudimentar? Era, mas era a riqueza daquele tempo. Era o máximo que se tinha naquele tempo. Vocês são como um homem rico, assentado a uma mesa, e essa mesa está cheia de alimento. E vocês estão comendo. Essa mesa, que é a mesa das revelações, é para vocês desfrutarem. Mas lembre-se, existe alguém lá fora, fora dos limites de Israel, chamado Lázaro, mendigo, miserável, faminto, que são os pecadores perdidos, com quem vocês não querem se misturar. E eles estão sedentos, querendo comer a migalha que cai da mesa, mas vocês não compartilham, vocês são avaros, e portanto a mesa que serviria para alimentar vai ser o grande problema de vocês. Em outras palavras, aquilo que traria luz para vocês e para os demais vai ser o elemento que fará vocês crucificarem o Messias. Ou seja, aquilo que era para a salvação, a mesa, se tornará em laço. Quando é que a revelação se torna em laço? Quando é que uma coisa boa se torna uma coisa ruim? Quando nós tomamos a coisa boa de maneira errada. Devap, a palavra que Deus tem nos dado é para nós experimentarmos, é para ser recebida com fé, refletida, assimilada no coração, e é para que nós então comecemos a experimentar em nós essas verdades, para então compartilharmos com outros. No momento que nós pegamos as verdades e nos orgulhamos dessas verdades, mas nós simplesmente nos negamos a experimentar e a viver essas verdades se tornam a causa da nossa ruína. Porque aquilo que deveria ser em nós, graça, amor, verdade, transformação e cura, se transforma em orgulho. E se transforma como um elemento para fomentar a nossa hipocrisia. Então, isso é de uma gravidade tão grande, mas tão grande, que eu sei que ao dizer isso, algumas pessoas não dão muita atenção para as advertências, mas o fato é que logo, logo nós vamos ter que parar para pensar nessas coisas, porque não é uma questão do DEVAP, enquanto organização, enquanto ministério, é uma questão de ordem de natureza pessoal. Logo, logo você vai ter que dar conta da sua vida. Não tem jeito. Ou Jesus volta e você tem que se deparar com a verdade da conta do que você fez com o que recebeu, ou a morte vai chegar à sua casa, mais cedo ou mais tarde, e você vai ter que dar conta do que você fez ou do que você não fez. Eu sei que o espírito de Nietzsche, de super-homem, nos afeta de maneira muito grande, que nós nem pensamos que Jesus virá e tão pouco que nós iremos morrer. Achamos que nós somos Highlanders, somos imortais. Mas pense nisso, reflita sobre isso. Eu espero que nós pensemos nisso antes, enquanto há tempo de mudança aqui. Tá bom? Bem, de todo modo, no finalzinho do parágrafo que estávamos lendo, fala que o homem de visão orgânica vive a verdade de Deus
encarnada em sua própria essência, e sofre a dor da verdade que o transforma de dentro para fora. Nascidamente, título desta obra, é um neologismo. O que é um neologismo? É uma palavra nova, uma palavra inventada. O autor desse livro inventou a palavra nascidamente. Você não vai encontrar nos dicionários essa palavra, você não vai encontrar na boca das pessoas. Então, o autor criou este nome, nascidamente, para compreender uma verdade essencial. Nascidamente, título desta obra, é um neologismo criado com o intuito de expressar o conceito orgânico de uma mente nascida de Deus, gerada pela verdade. Então, olha, nascidamente vem de nascer, de nascimento, e mente, a pessoa pensando que é o sufixo, nascidamente, mente é mente. A sua mente, a sua consciência, a sua razão. Nascidamente é a ideia de uma mente nascida de Deus, de uma mente mudada, transformada por Deus. E o subtítulo, ao passo que o subtítulo, que é a verdade orgânica, ou a organicidade das Escrituras, indica o método hermenêutico de interpretação da Bíblia, no sentido de abstrair de seus textos os invólucros, no sentido de abstrair dos seus textos a essência da verdade, despindo-a de todos os invólucros de figura e linguagem que a revestem. Bem, para entender isso, basta você imaginar um frasco contendo um perfume precioso. O frasco é só o vasilhame que contém a essência. O que nos interessa não é o perfume. Então nós temos que abrir, romper o lacre do vasilhame, do invólucro, para podermos tocar o perfume, termos acesso ao perfume. Então, quando diz a organicidade da Escritura, fala do método em que nós vamos tomar a Escritura, entender que a Escritura tem uma linguagem que reveste as verdades, ela usa de símbolos, a Bíblia usa de figuras, e se nós não rompermos com essas metáforas, não rompermos com esse invólucro que envolve a essência da verdade, nós vamos ficar pregando apenas a cruz, enquanto cruz enquanto artefato. Vocês sabiam que a Igreja Católica Romana, há muito tempo, ela vendia as lasquinhas da cruz de Jesus? E olha que a cruz acabou, bem, se bem que não sabemos nem se era a cruz de Jesus, vamos partir daí. Mas digamos que fosse, acabando a cruz, não acabava as lasquinhas. Aí a pessoa pegava uma lasquinha da cruz. Agora olhem para mim em nome de Jesus e pensem com você mesmo aí, olhe para você. Você já imaginou se você, Cadmo, pensa, você, Henrique, se você, irmã Júlia, irmã Emil, Emanuel, Roberto, Lúcia, se você tivesse uma lasquinha da cruz de Jesus, não, vamos pensar, se você tivesse de fato e de verdade a lasquinha da cruz dele, seria legal? Será que nós não iríamos pensar que essa lasquinha era santa? Vamos pensar. Será que nós não iríamos pensar que essa lasquinha, se passada num machucado, não curaria?
E se eu disser para vocês que a cruz, a madeira, não serve para nada, mas não serve para nada absolutamente, minto, serve para fazer um reforço, para segurar uma laje, aí como madeira serve, para fazer um móvel, para ter uma utilidade, mas em termos espirituais não. E se eu disser que o sangue que caiu do corpo de Jesus, se você tivesse uma gota desse sangue no frasco, se eu disser que o sangue não serve para absolutamente nada, e se eu disser que se você tivesse um pedaço da unha de Jesus, um pedaço da carne de Jesus, não serviria para absolutamente nada, não resolveria nada na sua vida, absolutamente nada. Bem, quem disse isso foi o próprio Jesus. Ele diz assim: olha, a carne, referindo-se à sua própria carne, para nada aproveita. Olha, Jesus, então o que aproveita? Ele diz: as palavras que eu vos tenho dito, estas sim, são espírito e são vida. Então, se nós não despirmos a Escritura no conjunto, na sua totalidade, dos invólucros, a cruz, artefato, é só um invólucro da verdade. Posso provar? Veja. A Escritura afirma categoricamente que nós, os que cremos, fomos crucificados com Cristo. Perfeito ou não? Bem, para essa verdade ser verdade, a cruz na qual eu fui crucificado não pode ser a cruz na qual o corpo de Jesus foi crucificado, porque eu não fui lá. Ah, Alexandre, mas é espiritualmente, exatamente isso. É esse espírito que você está dizendo, que é a essência da verdade. Porque a cruz, madeira, há 2000 anos, nela eu não fui crucificado. E não teria como sê-lo. Então a cruz, artefato que o Jesus de Nazaré carregou, é um invólucro de uma verdade. Nós vamos ter que tocar o sentido da cruz, aquilo que Paulo chama lá aos Coríntios de a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é escândalo para os que se perdem. E eu tenho percebido que a mensagem da cruz é escândalo para os que se dizem salvos. Infelizmente. Então vocês entendem o que é que nós devemos tirar os invólucros? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Para essa verdade ser a verdade, quando João, lá na sua primeira epístola, diz: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, para essa verdade ser verdade, e é verdade, não pode ser um sangue gota. Do contrário, teríamos que pegar um algodão, untar no sangue literal de Jesus e passar em nós. Se não é assim que acontece, e alguém me acusa, fala assim, como o Alexandre é tolinho, todo mundo sabe que isso é espiritual, Alexandre. Então, é isso que nós queremos, esse espiritual, essa essência. O que é o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado? Como o sangue de Jesus vai me purificar? Quando é que ele me purifica? Quem quer ser purificado pelo sangue de Jesus? E como isso vai acontecer? Essa é a grande questão do livro Nascidamente. É explicar essas questões que ninguém quer explicar. Porque os cristãos falam, isso é picuinha, para de bobagem, basta você afirmar, confessar, o sangue de Jesus purifica, purifica, a cruz nos salva, e está tudo certo. E o terror comendo, e a pancadaria comendo, e o ódio dividindo a igreja. Mas o que importa são os dogmas. Bem,
nós não nos satisfazemos com essas respostas prontas. Por isso é dito aqui no finalzinho deste parágrafo, no sentido de abstrair dos seus textos a essência da verdade, despindo-a de todos os invólucros de figura e linguagem que a revestem. Composta de 11 capítulos, a obra, este livro, composta de 11 capítulos, a obra se divide em duas partes. Os 3 primeiros capítulos apresentam o problema do método histórico-gramatical de interpretação das Escrituras. Então, dá um tempinho aí, olhe para mim. O método utilizado na maioria das vertentes do cristianismo, o método de interpretação é um método chamado histórico-gramatical. Tá bom? É uma informação, não dá para discorrer esse método agora, mas entenda que o método que o cristianismo usa chama-se histórico-gramatical. Nós vamos verificar como isso acontece. Então, nos 3 primeiros capítulos desse livro, nós vamos apresentar qual é o problema dessa interpretação. Qual é o problema desse método? Ou seja, nós vamos denunciar onde está a falha da interpretação convencional das Escrituras. Então, composta de 11 capítulos, a obra se divide em 2 partes. Os 3 primeiros capítulos apresentam o problema do método histórico-gramatical de interpretação das Escrituras, demonstrando a sua fragilidade e insuficiência diante dos verdadeiros problemas do homem. E 8 capítulos seguintes, que propõem uma releitura das Escrituras numa nova perspectiva interpretativa, a partir da exposição de 8 temas principais, os quais, como pilares que sustentam a história, vão desde o problema da desintegração do homem em relação a Deus, até a plena reconciliação universal na eternidade. O conteúdo exposto, de forma breve e sintética, não visa esgotar o assunto proposto em cada capítulo. Preferimos oferecer um panorama geral de cada tema, a fim de lançar as bases para posterior aprofundamento e assim alcançar a todos, até mesmo os leitores não iniciados no Evangelho. Deixo aqui, portanto, a minha singela contribuição a todos os homens e mulheres de boa vontade que desejam conhecer mais a si mesmos e a Deus nessa longa travessia rumo à eternidade. Bem, essa é a palavra do autor, né? Está no lugar de um prefácio, e eu quero encerrar hoje essa nossa conversa, essa nossa introdução, lendo com vocês a epígrafe do livro, que vem logo em seguida a palavra do autor. Este livro são os pregos que faltavam à minha crucificação. Ou seja, eu não estou enganado, eu não estava enganado do que viria, né? Eu sabia e sei de todas as consequências dessa pregação. Não estou desanimado, não estou com medo de nenhum resultado. E nem frustrado, tampouco assustado. Os prejuízos que essas verdades já trouxeram são grandes e vão trazer ainda mais. Mas eu não posso me esquivar de falar. Eu falarei. Este livro são os pregos que faltavam à minha crucificação. Entrego o livro, os pregos. Entrego-o, pois,
voluntariamente aos meus algozes, os quais, executando a sentença de morte por eles mesmos proferida, não poderão impedir a minha ressurreição. Então, está aí. Não tem muito o que dizer, fica para a reflexão de cada um essas palavras, tá bom? Na próxima semana, nós vamos iniciar efetivamente, na página 19, o capítulo 1 desse livro. A minha sugestão é que vocês leiam o livro na semana, vocês orem sobretudo a Deus, pedindo a Deus espírito de revelação e de sabedoria. Vocês orem dizendo assim: Senhor, que o Senhor guarde o meu coração, que o Senhor possa blindar o meu coração contra qualquer ensinamento que não provenha do teu coração, inclusive dos meus próprios preconceitos. Peça a Deus com o coração aberto, confiando que Ele nos prometeu nos conduzir a toda a verdade, e Ele o fará. Confie no Senhor, não tenha medo. Você serve a Cristo, entrega-se a Ele, confia nele e faça a sua parte, que é ouvir, refletir e verificar na Escritura. E de modo então que ao cabo da leitura deste livro, que nós possamos ter avançado muito na nossa experiência cristã, possamos ter sido um pouco mais transformados para a glória de Deus, tá bom?